Vamos lá. Moraes, democracia supõe conflito, mas dentro da lei. Quem é que fala? Na exposição que fez da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, lembrou os 37 anos da Constituição de 88 e observou que democracia não é ausência de conflitos, mas o respeito à ordem legal. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Reparem, vai bem, Arthur? Sim. Vocês querem paz? Antigamente, hoje nem isso. Tem no cemitério. Todo mundo quietinho lá. Uhum. O cemitério é uma democracia? Não se pode dizer isso. Não é? Quando menos, eu acho que ninguém votou para morrer, não é? Uhum. Não. O cemitério é o cemitério. A democracia é viva. A democracia é cheia de contradições, de vontades diferentes, de interesses conflitantes. A democracia não é a paz dos cemitérios. A democracia é a perturbação permanente dos vivos. Mas há uma questão. É preciso que haja regra. Sem a regra do jogo, é a luta de todos contra todos. Não sendo a luta de todos contra todos, então é a submissão do mais fraco pelo mais forte. Não é? Que se impõe sobre aquele que pode menos. Democracia é conflito, mas é respeito à Constituição. Há uma máxima nesse programa, várias máximas, não é? O regime em que tudo pode é a tirania. A democracia é o regime em que nem tudo pode. E o que é que pode
aos cidadãos comuns tudo aquilo que a lei não veda. Aquele que é servidor do Estado, tudo aquilo que a lei prevê. Essas regras básicas são eficazes para o triunfo do Estado de Direito. Vejam, ainda não elas não são as regras básicas da igualdade, de uma vida generosa em que todos tenham condições de ter uma existência digna. Essa é uma outra luta. Agora, a luta da igualdade perante a lei e do triunfo do Estado de Direito, essa conquista a gente tem no Brasil. As instituições funcionam. O que a gente precisa fazer é a luta social para que a democracia chegue para todo mundo, como democracia social também. Mas a política existe. O que é que os golpistas tentaram fazer? Romper essa ordem. E é preciso que tenhamos clareza disso. Por isso, ministro, lembra os 37 anos da Constituição e anos em que houve muitos conflitos. E nós sabemos disso. Ontem mesmo nós listamos os conflitos aqui. Inclusive esse último, não é? Mas, por exemplo, 554 acordos de não persecução penal. A ideia de que um monte de gente que fez coisa pequena, sem muita gravidade, está presa, isso é mentira. Não é? E o Moraes fez uma advertência fundamental para o andamento da democracia e para o futuro do país. Vamos lá. Moraes destacou que a impunidade, a omissão e a covardia não são sinônimos de paz social, nem são uma alternativa. Ao mesmo tempo, chamou a atenção para os aspectos técnicos do julgamento. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar
as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Perfeito. Mais uma vez, voltamos a este livro. Quem está acompanhando pelo rádio, mostro a capa, mostro o volume do Utopia Autoritária Brasileira, do Carlos Fico. Hoje, escrevi um artigo no UOL, essa madrugada. Tem ali um trecho que eu transcrevo do livro. Existe um mito, Vólio Bene, Arthur, de que o Brasil vive a chamada história incruenta. Ele trata disso aqui na página 368. O que é a história incruenta? O Brasil prefere soluções de compromisso em vez de punir os faltosos, evitando banho de sangue. Muito se falou do golpe de 64. João Goulart preferiu não resistir, evitou o banho de sangue. E os golpes todos de que o Carlos Fico trata aqui na República ficaram sem punição, senhor Arthur, senhor Vólio Bene. Não é? Porque a nossa história, primeiro, é mentira. A nossa história é sanguinolenta, como qualquer outra. Não é? E, eventualmente, a resistência que não se faz a um ato golpista, o golpe se instaurando, o próprio golpe se encarrega de matar, de torturar, de produzir dor e de produzir desastres na vida das pessoas. Então, de novo, a gente tem, e o ministro lamenta, na República, uma tentativa de golpe de Estado. E há quem queira produzir, mais uma vez, impunidade. É exemplo dos outros golpes. E aí vem Alexandre e diz, não, a impunidade, a omissão e a covardia não são opções. E não são opções porque, vamos lá, se esses que tentaram dar golpe agora perdem a eleição, permanecem impunes, perdem a eleição, que razão, Vólio Bene, Arthur, eles teriam para respeitar o resultado da eleição seguinte? Que razão eles teriam? Se a impunidade se fez uma vez, que se faça de novo. Então, não há hipótese de haver impunidade no julgamento do Supremo. Agora, o que se tenta é produzir a impunidade no âmbito do Congresso, via anistia. Eles ainda não têm uma maioria para isso. Ou então, em se elegendo um presidente de direita, esse presidente, o Tarcísio já disse que o faria, daria um indulto para os golpistas. E é claro que quando se fala isso, eles estão falando em dar o indulto
para os seus iguais, para aqueles que são de sua grei, para aqueles que são de sua ideologia. É uma coisa muito grave, é um atentado muito sério a qualquer fundamento do Estado democrático de direito. E é por isso que eu chamo isso de continuidade do golpe por outros meios. Tarcísio pode falar o que quiser. Ele pode levar no bico, não. Ele fala o que os caras querem ouvir. Ele pode ter uma audiência muito boa ali na Faria Lima, ultimamente com algumas suspeitas de Farinha Lima, mas ele não disfarça e não consegue disfarçar que aderiu ao discurso golpista. Digamos que o Lula vença a eleição 2026. Aqueles que seriam anistiados agora vão aceitar o resultado? Ora, eles não aceitam as urnas até agora. Eles continuam a fazer um discurso que põe em descrédito o sistema de votação. Não tem jeito. Promover a impunidade é pedir para que aconteça de novo. E nós só temos uma saída, que é o respeito à Constituição. E o ministro falou também de outro dado que está evidente, que está aí para todo mundo ver. Vai lá. O ministro teve de lembrar, nem poderia ser diferente que o Supremo Tribunal Federal está sendo alvo de uma tentativa de coação dos que pretendem subordiná-lo ao país às vontades de um Estado estrangeiro. Vamos acompanhar. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos
de uma tutela judicial efetiva e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça a sua função de guardião da Constituição e das leis. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do poder judiciário em defesa do país. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. Essa Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional e, em especial, nesse segundo semestre, realizará, e hoje iniciamos, o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Sempre dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa e contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025. Meus caros, o que é que o Alexandre poderia falar? Nós temos, hoje, um país estrangeiro, os Estados Unidos, cujo presidente manda uma carta ao presidente brasileiro exigindo que o Poder Judiciário, que o Supremo, anule imediatamente em caixa alta o processo contra Jair Bolsonaro, sob pena de imposição de tarifas, e elas estão aí, tarifas adicionais de 40% para mais de 3 mil produtos, e ameaçando membros do Poder Judiciário. 8 juízes do Supremo tiveram seus vistos revogados. Alexandre submetido à tal da Lei Magnitsky. Anúncio de suspensão de visto para ministros de Estado do governo Lula. Tudo isso com o propósito de fazer com que o Supremo simplesmente suspenda, ponha fim, na verdade, a uma ação penal. Quando o Alexandre faz isso, ele está antecipando o voto. Isso é para gente estúpida. Não está antecipando nada. Numa apresentação como essa, numa síntese que ele faz da ação penal, em que ele é obrigado a tratar das circunstâncias, é preciso que ele lembre que esse tribunal está submetido a uma tentativa não, está submetido a uma coação, não vai ceder. Mas sim, a coação existe. Está sendo submetido a uma espécie de chantagem, não é? A uma expedição punitiva. Isso promovido por brasileiros. Sim, Eduardo é um deputado brasileiro, está fora do Brasil. Financiado pelo pai, que é um dos réus da ação penal. Tudo isso para quê? Para forçar os juízes a tomar uma posição. Não existe nada mais grave, Arthur Valio Bene, no processo penal,
do que coagir o juiz. Porque, afinal de contas, ele é quem vai dar o veredito da lei, que não se autoimpõe, é o juiz que aplica. E sim, segundo a sua interpretação, há uma margem de interpretação, ou não precisaríamos de juízes. Doravante, ainda agora, especialmente agora, coloca a inteligência artificial para cuidar disso. Qual é a lei? Muito bem, aconteceu. Não, o juiz pesa e sopesa as circunstâncias. Agora, o Alexandre vai fazer de conta que isso não existe? Que a coação não existe? Tanto existe que o réu principal ele está em prisão domiciliar no âmbito dessa investigação que foi aberta da coação, que está em curso ainda. Ou o Alexandre não segue sendo ameaçado, ou o país não segue sendo ameaçado. E isso a gente tem visto. Está acontecendo. Não é? Portanto, o Alexandre tinha a obrigação de apontar isso que apontou. Que esse tribunal está na mira da principal potência econômica e bélica do mundo. Para quê? Diz o Trump que é para livrar a cara de um amigo dele, de alguém porque ele tem simpatia, que é o Jair Bolsonaro. Agora, é claro que interesses econômicos se juntaram aí. E Bolsonaro virou um excelente pretexto para o arreganho autoritário de caráter imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil, com o patrocínio e o apoio de brasileiros. E eu já disse, isso nenhuma direita do mundo deu a Bolsonaro. Só a nossa.